Relacionamento amoroso. Quando duas pessoas entram em um relacionamento amoroso, a dinâmica familiar do sistema do outro interfere na minha vida? Interfere no meu relacionamento amoroso? Me chamo Rose Soares, sou uma consteladora sistêmica e no vídeo de hoje vou falar sobre relacionamento amoroso na visão sistêmica, tá bem? Esse vídeo é para responder a pergunta de uma maravilhosa que não tinha como responder essa pergunta em forma de texto, porque o tema é muito profundo. Vou resumir aqui no vídeo, porque eu tenho certeza que além de responder você, maravilhosa, vai responder também perguntas de outras pessoas que me fizeram em outros momentos e também vai levar informação para pessoas que talvez nem sabiam que estavam precisando acessar esse conhecimento, tá bom? Então, o teor da pergunta, ou a pergunta em si exatamente foi: quando duas pessoas se casam, uma é afetada pela dinâmica familiar da outra? Se sim, como resolver? Então, amado ser que me deixou essa pergunta e todos vocês que estão assistindo, sim, a resposta é absolutamente sim. Quando duas pessoas entram em um relacionamento amoroso sério, não precisa nem ser por meio do casamento aquele que tem a certidão de casamento para registrar. Basta que seja um relacionamento amoroso sério, mesmo porque no Brasil é sabido que muitas e muitas pessoas vivem em uma união estável, ok? Então, sem adentrar na lei, né, vamos deixar aqui a advogada de lado e vamos falar da visão sistêmica em si e explicar como é que acontece essa dinâmica. Dentro da visão sistêmica, como que isso é possível de ser entendido? Para que divórcios não aconteçam, por exemplo, para que crianças não tenham que crescer vendo os pais brigando, para que filhas e filhos tenham seus pais presentes. Eis o X da questão, ser de luz. Quando a gente entende o que eu vou colocar aqui, o sistema familiar, ele pode fluir com leveza, amor, paz, e deixando a descendência livre, os filhos livres, curados, tá bem? Por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Então fica aqui comigo, vamos entender isso juntos? E assim a gente pode agir melhor na nossa vida, ok? Então, a primeira pergunta é sim, com toda certeza, a dinâmica sistêmica que acontece dentro do sistema familiar do meu parceiro, da minha parceira, interfere na minha vida, interfere no meu relacionamento amoroso. Por que, ser de luz? Vamos jogar para o coração e vamos entender o seguinte. Quando eu entro em um relacionamento amoroso sério, eu não entro sozinha. Vem comigo todo o meu sistema familiar. Nós não somos fios soltos. Todos nós estamos ligados aos membros do nosso sistema familiar por meio de fiozinhos. Fiozinhos invisíveis que eu não vejo, você não vê, mas eles existem. São fiozinhos de energia. Por isso que na constelação sistêmica a gente desata os nós, desemaranha esses fiozinhos que acabaram se entrelaçando, ok? Entrelaçando o destino de um membro do sistema ao outro. Então, tenha isso em mente. Não estamos desconectados dos membros do nosso sistema familiar. Estamos conectados o tempo todo porque todos fazem parte do sistema familiar. Lei do pertencimento, a primeira ordem do amor. Tudo bem? Ok. Então, eu entro para o meu relacionamento amoroso com essa carga sistêmica, vamos assim dizer, com memórias, sofrimentos que os meus pais viveram, que todos os outros que vieram antes dos meus pais também viveram. Lembre-se, eu tenho minha mãe, eu tenho meu papai. Atrás dele, do meu pai, tem todo o sistema dele, da minha mãe tem todo o sistema dela. Olha o peso disso. Então eu já entro para o meu relacionamento amoroso com o peso de dois sistemas, que é de meu pai e de minha mãe, ok? E muitas questões internas, muitos traumas de infância, muitos sofrimentos
não curados, questões emocionais não resolvidas. Entramos nesse relacionamento. E o nosso parceiro amoroso ou parceira também entra nessa relação com essa carga sistêmica. Ele tem um pai, ele tem uma mãe. Ele já entra nessa nova união com 2 sistemas. Raciocina aqui comigo. Então estamos eu e o meu parceiro amoroso. Aqui os nossos sistemas familiares. E o que acontece quando eu entro em um relacionamento amoroso sério, ser de luz? O meu sistema e o sistema do meu parceiro se unem. Torna-se um grande sistema. Por isso que sim, o que acontece no sistema familiar do meu parceiro influencia a minha vida depois que eu entro nessa união e influencia o meu casamento. Mas isso acontece se eu estiver inconsciente. Se eu estiver consciente, ciente do que está acontecendo no sistema do outro e ciente de que isso pode afetar a minha vida e o meu relacionamento, eu posso agir melhor. Por isso o conhecimento é indispensável. Por isso que entender a visão sistêmica, as ordens do amor, me ajuda a agir melhor. Me faz ter entendimento para que o meu relacionamento amoroso não fracasse. Ok, ser de luz? Então é isso. Esses 2 seres aqui que se apaixonaram, que decidiram ter uma vida em comum, eles entram nessa união, nesse relacionamento com essa carga sistêmica, vamos assim dizer. Com as experiências, os sofrimentos, tem alegrias também? Tem. Mas o que pesa são os sofrimentos. Porque a alegria, o amor faz com que o amor flua. Muito bem. Então, o que fazer para que essa dinâmica sistêmica, essa carga sistêmica, às vezes esse peso, porque quando tem sofrimento é peso, repetição de padrão de sofrimento é peso, não afete a mim e o relacionamento amoroso? Ser de luz, primeira coisa agora, para explicar como fazer para que isso não afete, como resolver foi a pergunta da maravilhosa, achei linda. Então, eu tomo consciência, né? Eu tomo consciência, eu me volto para dentro e faço o seguinte raciocínio. Bom, atrás de mim eu tenho todo o meu sistema, o meu parceiro amoroso ou marido, como você quiser colocar, basta que seja um relacionamento sério, tem todo o sistema dele. Existe aqui muita coisa para ser curada. Então, se eu atrair um parceiro amoroso que tem muitos desafios dentro do sistema familiar dele, quer dizer que eu tenho questões para resolver dentro de mim. Porque o outro é um mensageiro daquilo que eu preciso curar em mim. Ninguém entra na nossa vida por acaso não, amado ser. Então, a primeira coisa nesse momento da busca pela solução, né, desse desemaranhamento, porque se está passando por desafio, está emaranhado com toda certeza, entendendo que não existe o sistema do outro, que a partir do momento que eu entrei no relacionamento amoroso, o meu sistema e do meu marido se tornou um sistema, então está passando o desafio, está emaranhado, tá? Tem sofrimento, tem tristeza, tem briga, tem todas essas questões que a gente sabe que tem dentro de toda a família. É um chamado para curarmos, tá? E o outro, esse parceiro amoroso que eu atraí para mim, porque é a minha energia, a minha vibração energética que atrai para mim as pessoas, as situações, ok? Então, esse meu parceiro amoroso está dizendo: olha para dentro, você precisa curar questões aí dentro de você, tá bom? Então, assumir a responsabilidade por olhar, por curar. E depois disso, desse diálogo interno, né? Dessa jornada interna de dizer, opa, o que esse relacionamento amoroso desafiador
que está fazendo com que a dinâmica que está acontecendo no sistema familiar do meu parceiro está afetando aqui a minha vida, o meu coração, meu casamento, né, minha união, está me dizendo, está me convidando para olhar o que? Em mim, ok? Feito isso, entendendo essas dinâmicas, tem que conversar com o parceiro amoroso, tem que ter diálogo, tá bom? E com essa empatia, entendendo que o outro tem um sistema familiar ali, que existem dinâmicas ocultas agindo na vida dele, que ele está sendo conduzido de forma inconsciente. Não adianta chegar para ele discutindo, brigando, ou para ela, né? E dizendo que tem que mudar isso daqui, que tem que fazer isso dali e tal. Porque ele está inconsciente, ele não sabe que está sendo conduzido por dinâmicas ocultas, amado ser. É real. Eu passei por essa experiência, eu vejo isso nos campos sistêmicos, tá bem? Então, conversa. Mas antes de conversar com o parceiro amoroso, ensaie a conversa mentalmente. Ensaie a conversa mentalmente. Por quê? Porque se você for conversar de qualquer jeito com a sua parceira, com o seu parceiro, a conversa vai sair toda torta, toda truncada, e você vai acabar falando coisas que não era bem o que você queria falar, mas o seu inconsciente falou por você, tá bem? Então, escreva como você gostaria de ter essa conversa. Escreva como se já estivesse conversando com ele, com ela. E ensaie essa conversa mentalmente. A nossa mente é tão poderosa, ser de luz. Assim como a gente escreve, ensaia que vai fazer, a gente faz, tá bom? Então, tenha essa conversa amorosa. Talvez na primeira conversa seja um pouco desafiadora, né? Essa conversa, porque ele precisa chegar ao entendimento, ela, né? O ser. E se for preciso, converse mais uma vez, mais outra vez, tá bem? Mas quando você tem entendimento da visão sistêmica, você consegue organizar as suas ideias, você consegue montar o trajeto da sua conversa, você consegue roteirizar a conversa que você vai ter com o outro com fundamento e argumento, ser de luz. É assim que funciona, tá bem? Você vai com sabedoria para ter o diálogo, amado ser, ok? Então, depois disso, os dois entendem que somos aqui uma nova família, né? Estamos construindo a nossa própria família, já temos a nossa própria família, a gente precisa cuidar da nossa família e olhar para a nossa família. Ok, então aqui tem um acordo de que as coisas precisam mudar, tem um novo contrato aqui. Porque quando a gente entra no relacionamento amoroso, a gente faz um contrato. E eu não estou falando de um contrato escrito, ser de luz, não estou falando da certidão de casamento, eu estou falando de um contrato que dois seres fizeram. Estou falando de um contrato de energia, um pacto mesmo, nessa encarnação, nessa vida, né? E então eles vão com esse compromisso de um cuidar do outro, de respeitar o outro. Não tem que ter a certidão de casamento para que isso seja válido. Tá entendendo, amado ser? Então, nesse primeiro momento, quando as pessoas entram, né? Quando esses dois seres entram para a união, tem ali um contrato tácito, que é o verbal, e o contrato do coração. Quando tem muito desafio no relacionamento, tem que ter um novo contrato. Então, esse momento que eu estou colocando aqui para você é o momento de firmar um novo contrato tácito, um contrato de coração para coração. Vamos colocar assim para ficar mais fácil de entender? Então, aqui os dois seres assumem um novo compromisso, né? Um compromisso de mudança, de olhar para dentro, para que as dinâmicas que estão acontecendo nos dois sistemas que se tornaram um, não afete esse novo sistema que está sendo criado, que está sendo gerado, construído, que está se formando, tá bem? Ok, mas isso daqui é simples de fazer, né? Não, ser de luz, é desafiador. Por quê? Nos dois seres aqui, existem muitas dinâmicas acontecendo. E quando eles assumem esse compromisso com a mudança, muitos desafios acabam vindo.
Porque existem dinâmicas ocultas agindo ali e eles podem acabar sendo conduzidos pela dinâmica oculta da lealdade invisível do amor cego. Ou seja, eu não posso ser feliz no meu casamento, no meu relacionamento amoroso, porque os membros do meu sistema familiar não foram felizes. Inconscientemente, ser de luz. Então eu também não posso ter esse relacionamento feliz. Eu não posso. Eu vou me afastar dos membros do meu sistema. Eu preciso fazer da minha vida exatamente o que os meus pais fizeram com a deles, os meus avós e todos os outros que vieram antes, porque assim eu faço parte. Veja, tudo isso acontece de uma forma oculta. É uma lealdade invisível, amor cego. Por isso é chamado assim. Porque nenhum dos dois vai perceber que isso está acontecendo, não. Mas se estiver consciente, vai perceber. E assim poderá agir melhor. Tá entendendo aqui, ser de luz, esse raciocínio? Eu estou explicando devagar mesmo, que é para entrar na sua mente maravilhosa e para o seu coração, para você conseguir, quando estiver dentro desses movimentos no campo sistêmico da sua família, você literalmente saber como é que sai dos campos minados. É sério isso, tá bom? Ok. Consteladora, por favor, então, além de entender o que você está falando, o que mais você pode trazer para mim para que eu possa agir melhor? Afinal, eu estou em um relacionamento amoroso e eu quero que ele tenha sucesso. Mas tem dinâmica oculta, sim, afetando aqui o meu relacionamento. Então, Sérgio Luz, a partir desse momento, dessa conversa, como dito, desse novo contrato entre os dois seres, desafios virão. Fazendo com que os dois ajam de forma inconsciente. Mas, qual a postura a ser adotada aqui se quiser seguir firme nessa posição? É se colocar no seu lugar de força. Onde é o seu lugar de força? Do lado do seu esposo, da sua esposa, do companheiro, da companheira, na frente dos seus pais e dos pais deles. Esse é o lugar de força. É indo para a vida. Aqui, ó. Não é aqui, no meio dos sofrimentos, das tristezas, das brigas, das fofocas que acontecem dentro do sistema, tá bom? Não é tentando salvar os pais. E é nesse momento que é necessário que esses dois seres tenham força, sabedoria para colocar limites nos membros do sistema familiar. Exatamente, ser de luz. Sou uma consteladora sistêmica e eu estou te falando, coloque limites nos membros do seu sistema familiar. E o seu parceiro amoroso precisa colocar limites nos membros do sistema familiar dele. Veja, não sou eu que coloco limites nos membros do sistema familiar do meu parceiro. E não é o meu parceiro que coloca limites nos membros do meu sistema familiar. Coisa de adulto é, eu dou conta de colocar limites nos membros do meu sistema. Coisa de adulto é o meu parceiro dar conta de colocar limites nos membros do sistema familiar dele. É assim que funciona. Quem não consegue colocar limites nos membros do sistema familiar está aprisionado na criança. Está aprisionado na infância. Sabe por quê, Sérgio Luz? Porque a criança não coloca limites. Porque a criança não sabe o que é limites. A criança só sabe que ela precisa agradar. A criança só sabe que ela precisa ser amada. E para ela ser amada, para ela não ser excluída, rejeitada, ela precisa agradar. Ou seja, fazer tudo o que o pai e a mãe querem, pedem, determinam. Ir a todas as reuniões de família que o pai, a mãe ou outros membros do sistema dizem que é para ir. Esse movimento é um movimento perigoso, porque quando o adulto diz sim para tudo, não coloca limites nos próprios pais e em qualquer outro membro do sistema, colocar limites com respeito, com gentileza, é um aprendizado, tá? Porque não podemos colocar limites com arrogância. Porque se nós formos colocar limites com arrogância, vamos repetir as mesmas histórias dos membros do nosso sistema. Porque a nossa alma não tolera a arrogância, seja luz, tá bem? Então o adulto coloca limites
com firmeza e gentileza. A criança diz sim para tudo. A criança diz não para ela, e sim para o pai, e sim para a mãe, e sim para todos os membros do sistema. Por quê? Porque ela precisa ser amada, volto a dizer, ela não pode ser rejeitada, excluída. Então, quando o adulto não consegue fazer esse movimento de adulto que eu coloquei, ele está sendo conduzido pela criança ferida dentro dele. Ok, consteladora. Então, como é que sai da posição da criança e adultece, e cresce e vai para a vida? Ser de luz? Cada um dos seres que decidiram formar a própria família, terem um relacionamento amoroso em comum, escreverem uma história em comum, partilharem essa vida, vão ter que olhar para a própria criança interior ferida, vão ter que curar-se. Vão ter que curar as questões com o papai e com a mamãe. Todo mundo tem questão com o papai e com a mamãe. Certeza absoluta disso que eu estou falando aqui, ser de luz. Sabe por quê? Porque o nosso pai e a nossa mãe foram a nossa matriz de relacionamento. Nós aprendemos a nos relacionar com tudo no mundo com os nossos pais, tenham sido eles presentes ou ausentes. A gente carrega o que eles trouxeram e, se crescemos com eles, aprendemos a nos relacionar com o mundo igualzinho a eles, com todas as áreas da vida. Se crescemos com cuidadores, temos, além da carga de informação do nosso pai e da nossa mãe, a dos nossos cuidadores. Então, ser de luz, volto a dizer, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Todos nós que habitam essa terra tem problema com o papai e com a mamãe. Por quê? Não necessariamente que a gente tenha problema com o nosso pai e com a nossa mãe no sentido de não ter um bom relacionamento com eles. Muita gente tem ótimo relacionamento com o pai e com a mãe, outros não. Mas mesmo aqueles que não têm, que têm bom relacionamento com o pai e com a mãe, tem questão com o pai e com a mãe, tá emaranhado com o pai e com a mãe, por quê? Porque tenta salvar esse pai e essa mãe. Tenta salvar a criança ferida dentro desse pai e dessa mãe. Mas esse é um lugar de sofrimento para um filho, é um lugar pesado, porque os nossos pais são os grandes, vieram antes de nós. A responsabilidade de curar as próprias feridas emocionais, curar a criança interior deles é deles, não é nossa. Mas o filho, por amor cego, lealdade invisível aos pais, quer salvá-los. Quem é esse filho? A criança. É lá na nossa infância que a gente carrega esse sofrimento dos nossos pais pela tentativa de salvá-los. E leva isso para a vida adulta. E aí a gente entra, por exemplo, no relacionamento amoroso, porque aqui eu estou falando de relacionamento amoroso, a gente entra no relacionamento amoroso com esse peso. Então, quem tem dificuldade de se relacionar com o pai e com a mãe, está emaranhado com o pai e com a mãe. Quem tem um bom relacionamento com o pai e com a mãe, mas tem a vida pesada no relacionamento amoroso, tem que olhar para o pai e para a mãe, porque muito provavelmente está carregando as dores deles. Está trazendo algum trauma que experienciou lá na infância. Entendeu, ser de luz? Então, tem que olhar para a criança interior, tem que curar as relações com pai e com mãe, harmonizar pai e mãe dentro de si. Tá entendendo o raciocínio? Quando eu estou bem com meu pai e com a minha mãe dentro de mim, eu não tenho mais necessidade de agradar a ninguém. A ninguém. Então, quando eu estou no adulto, quando eu fiz essa jornada de harmonizar pai e mãe dentro de mim, resolver todas as questões com eles, deixar com eles o que é deles, acolher a minha criança interior que vive dentro de mim eternamente e vai fazer pirraça, vai pedir colo, né? Não vou chamar minha criança só de pirracenta, mas ela vai pedir colo. Eu tenho que estar consciente de que a minha criança precisa ser acolhida. Quando eu faço isso, eu estou no meu lugar de força no meu sistema familiar. Ou seja, eu estou na frente dos meus pais. E o seu parceiro amoroso também, o meu parceiro amoroso também. Tá entendendo, ser de luz? Aí, pronto, estamos no nosso lugar de força, estamos no adulto. Crescemos, adultecemos. O adulto coloca limites com respeito e com gentileza, ser de luz. O adulto diz não.
O adulto olha para os membros do próprio sistema familiar e diz isso é com vocês, isso não é problema meu, eu sinto muito, mas eu sigo para minha vida. O adulto diz, pai, mãe, vocês são os meus pais, eu sou o filho, a filha de vocês são os grandes, eu tenho certeza que vocês dão conta de resolver as próprias questões. Eu posso ajudar com isso, com aquilo, esse é o meu limite. Não posso fazer mais do que isso porque eu tenho a minha esposa, o meu esposo, companheiro, companheira. Eu tenho os meus filhos e eu tenho que cuidar da minha família. Por que, Sérgio Luz? Porque quando a gente forma uma família, está formando uma nova família, entrou para um relacionamento amoroso sério, a gente já está chamando o outro de família. É a minha família agora. Né? Quando eu entro num relacionamento amoroso sério, quem passa a ser a minha família? O meu parceiro, a minha parceira. Entendeu? E aí eu deixo claro, essa é a minha família agora. Isso quer dizer o quê, Sérgio Luz? Que eu estou cortando o cordão umbilical com a minha família de origem. Tem que cortar o cordão umbilical. Os parentes passam a ser os parentes, família de origem, porque a minha nova família é o meu parceiro amoroso, é a minha parceira amorosa. E eu sigo daqui. Então, a gente coloca esse limite com respeito, com gentileza, deixando claro que a minha família agora é essa que eu estou formando aqui. E quando os familiares vierem com questões, às vezes chantagens emocionais, às vezes pedindo tudo para os filhos, uma dependência de tudo, atenção, dinheiro, tudo. Eu sei que isso acontece, eu sei do que eu estou falando. Aqueles pais já adultos que querem que os filhos façam tudo por eles. Que está sempre ali pedindo um dinheiro, que está sempre pedindo para fazer alguma coisa, para levar em tal lugar, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Dizendo que o filho, porque é mais velho, tem que olhar para os irmãos mais novos, sendo que o filho é o filho, ele está na vida nova dele, no relacionamento amoroso dele. Então, nesse momento, tem que dizer não, tem que colocar limites com gentileza. Sabe por quê? Porque os pais que estão cobrando muito dos filhos, está na criança. Eles precisam resolver essas questões deles com os pais deles, não é com os filhos. Que está aqui em um relacionamento amoroso, formando uma nova família, uma nova vida. Entendeu, Sérgio Luz? Mas, volto a dizer, tem que colocar limite, sim, esse limite precisa ser com gentileza, com respeito, sim, mas esses seres que estão nesse relacionamento amoroso só vão conseguir fazer esses movimentos depois de se curarem, depois de resolverem questões com o pai e com a mãe. Esse é o caminho de solução, Sérgio Luz. Não existe outro caminho na visão sistêmica, tá bem? Então, esse é o meu compartilhar, é assim que eu respondo a minha pergunta para você. Deixa aqui seu comentário que está me assistindo, se você entendeu, se fez sentido para você. Se não entendeu, faz pergunta que eu vejo como eu posso melhorar. A gente sempre pode melhorar, Sérgio Luz. E é com a sua pergunta, com a sua dúvida, com o seu comentário que eu vou melhorando daqui, tá bom? Me deixa saber que você me viu, que você gostou, não fez sentido. Vamos aprendendo juntos. No próximo vídeo, eu vou trazer a minha dinâmica sistêmica pessoal sobre o relacionamento amoroso. Eu tenho certeza que vai levar um pouco mais de entendimento para você. Tá bem, Sérgio Luz? Eu finalizo aqui esse vídeo e eu vejo você, Sérgio Luz. Eu sempre vejo você. Eu caminhei por esses campos muitas vezes, tá bom? Um beijo, fique com o Criador e que o Criador, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, te conceda clareza para você agir melhor, para você chegar ao entendimento do que eu estou compartilhando aqui com você. Um beijo, gratidão por me assistir, por estar aqui comigo. Estamos todos aprendendo juntos.